Fala, meu povo, o canal do Marcos Gil chegando aqui na área para mais um vídeo, e o tema de hoje é o início periclitante do Flamengo no Campeonato Carioca de 2026. Então já vem chegando junto com a gente, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo para os seus amigos, manda no grupo do WhatsApp, para sua família, para os seus colegas de trabalho, e vem chegando junto com a gente para mais um vídeo nesse início de temporada. Bem, o Flamengo vem fazendo um início de campeonato carioca bem patético. Acho que a gente pode usar essa palavra. Até o momento, o rubro-negro fez 3 partidas no estadual e soma apenas 1 ponto. Estreou com empate contra a Portuguesa e perdeu para o Bangu por 2-1 e na noite desse sábado tomou uma porrada de 3-0 pro Volta Redonda. Claro que é importante a gente destacar que o Flamengo vem jogando esse início de campeonato carioca com o time sub-20, mas a gente sabe que nunca é legal para a instituição você começar um ano dessa forma, né? Você fazendo 3 jogos contra times pequenos e somando apenas 1 pontinho, ainda mais levando uma senhora de uma goleada contra o Volta Redonda, que só não foi maior porque o time da Cidade do Aço ainda teve alguns gols anulados pela arbitragem. Então a situação poderia ser ainda mais feia pro Flamengo. E aqui é importante a gente destacar o formato de disputa do Cariocão de 2026. A gente tem 2 grupos de 6 equipes, onde elas enfrentam todas as equipes do outro grupo. Ou seja, se você está no grupo A, você enfrenta os times do grupo B e vice-versa. Os 4 primeiros avançam para a fase final, que é disputada em mata-mata, de quartas, semis e final, e os 2 últimos de cada grupo vão para um quadrangular de rebaixamento. Quadrangular esse que é disputado em formato de pontos corridos, ida e volta, então são 6 jogos, e o último colocado é rebaixado para a 2ª divisão do Campeonato Carioca. E qual é a situação do Flamengo nesse momento? Como eu já mencionei, são 3 jogos e apenas 1 ponto até aqui, o que deixa o Flamengo no 5º lugar do grupo B. Então, nesse momento, o Flamengo está indo para o quadrangular do rebaixamento do Campeonato Carioca. E para piorar a situação, os próximos 2 jogos do Flamengo são justamente os clássicos dessa primeira fase, primeiro contra o Vasco e depois contra o Fluminense. Eu mencionei que o Flamengo disputa esse início de campeonato carioca com o time sub-20. E, para surpresa de muitos torcedores até, esse sub-20 claramente não está dando conta do recado. Nenhum jogador tem se destacado positivamente, nenhum jogador vem mostrando que pode ter espaço no time profissional do Felipe Luiz ao longo de 2026. E isso pegou muitos torcedores de surpresa, já que esse mesmo sub-20, em 2025, conquistou o bicampeonato da Libertadores e do Mundial da sua categoria. Mas por que vem acontecendo esse mau início de temporada com esses mesmos garotos que há poucos meses atrás derrotaram o Barcelona no Maracanã para conquistar o bicampeonato mundial? É muito comum na base, aqui no Brasil, nos últimos anos, que algumas diretorias venham privilegiando jogadores mais avantajados fisicamente do que tecnicamente. Já que na base, pela baixa idade, né, desses garotos e o consequente processo ainda de maturação física, quando você tem um elenco que já atingiu um certo nível físico mais elevado, você naturalmente tem uma vantagem muito grande em relação às outras equipes que ainda estão com garotos em estágio menos avançado da parte física. Então você acaba tendo uma grande vantagem dentro de campo e conseguindo resultados. Mas muitas vezes, quando esses garotos chegam ao nível do profissional, que eles perdem essa vantagem física, a gente vê as deficiências as deficiências técnicas que eles têm e acabam não conseguindo corresponder. E esse parece ser o cenário com esse time do Flamengo.
Na última temporada, poucos jogadores da base tiveram espaço com o Felipe Luiz. Os dois principais casos talvez tenham sido o Wallace, que até começou bem, fez alguns gols, fez uma ótima partida na Copa do Mundo de clubes contra o Chelsea, fazendo gol no clube inglês, mas teve uma queda de desempenho muito grande e acabou sendo vendido ao Bragantino por 10 milhões de euros, agora na última semana. E o zagueiro João Vitor, que talvez fosse encarado como o principal prospecto dessa geração, mas que quando foi exigido, quando foi escalado pelo Felipe Luiz, não foi bem, teve uma atuação muito ruim, principalmente no clássico contra o Fluminense, e acabou não retornando mais à equipe e também não vem fazendo um bom início de campeonato estadual. E assim que assumiu no seu evento de posse no Flamengo, o presidente BAP tocou em diversos temas e um dos temas foi justamente a base do Flamengo. E ele explicou esse processo que eu já mencionei aqui sobre o privilégio a jogadores mais fortes fisicamente do que bons tecnicamente e prometeu iniciar um processo de reestruturação na base do clube, começando na categoria sub-15. Ou seja, o Flamengo está buscando uma renovação, uma mudança no perfil de jogadores que integram a sua base, mas bem lá embaixo, com jogadores muito jovens. O que significa que ainda vai levar alguns anos para que esses jogadores estejam prontos para integrar até mesmo o sub-20, que dirá o time profissional. Então, o Flamengo aí reconhecendo uma deficiência da sua base, talvez uma escolha errada de filosofia, e tentando corrigir a rota. Mas nesse meio tempo, o time acaba pagando por isso nesse início de campeonato carioca. E qual é a situação do elenco profissional do Flamengo? Antes de qualquer coisa, é importante a gente lembrar que foi um elenco que foi submetido a uma grande carga em 2025. O Flamengo fez 78 jogos na última temporada. E tudo bem, ganhou praticamente tudo que disputou. Foi campeão carioca, fez uma boa participação na Copa do Mundo de Clubes, foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores, fez um ótimo jogo contra o Paris Saint-Germain na final do Intercontinental, mas naturalmente tudo isso cobrou um preço. De novo, foram 78 jogos na temporada 2025 e a última partida foi no dia 17 de dezembro, justamente contra o PSG. Ou seja, apenas 32 dias esses jogadores estavam no Catar disputando a final do Mundial contra o time francês. Então, o elenco só teve 3 semanas de férias. A reapresentação foi no dia 12 de janeiro e, nesse momento, os jogadores fazem a sua pré-temporada. E o planejamento inicial da comissão técnica e da diretoria de futebol do Flamengo era que o elenco principal estreasse apenas no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, contra o São Paulo, no dia 28 desse mês, em partida que será disputada no Morumbi. Mas, segundo a apuração do jornalista Mauro César, esse cenário já está sendo bastante reavaliado. Esse início de campeonato estadual já ligou o sinal de alerta dentro do Flamengo e esse planejamento pode ser alterado. Na avaliação da comissão técnica, segundo o Mauro César, nenhum jogador do elenco profissional tem condições de disputar mais do que 20 minutos de uma partida oficial nesse momento. E a única exceção é o goleiro Andrew, que acabou de ser contratado junto ao Gil Vicente, e como ele vinha disputando a temporada do futebol português, ele está em boa forma física, tem ritmo de jogo, então o goleiro reserva sim poderia já entrar em campo para disputar 90 minutos normalmente. Mas o resto do elenco ainda não tem condições de atuar mais do que 20 minutos, segundo a apuração do Mauro César. Ainda assim, o presidente BAP está estudando a possibilidade de alterar o planejamento da diretoria de futebol e fazer com que alguns jogadores do time principal passem a reforçar
esse time de garotos nas próximas rodadas, já contra Vasco e Fluminense, para que ajudem o Flamengo a sair dessa situação preocupante no Campeonato Carioca. Essas são as informações de momento. Agora, indo mais para a parte opinativa. É uma situação, de fato, muito preocupante a que o Flamengo vive. A gente sabe que os campeonatos estaduais não têm mais a mesma importância. Para um clube que acabou de vir de uma conquista de campeonato brasileiro e Libertadores, como o Flamengo, ganhar o campeonato estadual já não representa praticamente nada, não é um título que encha a barriga do torcedor, mas, ao mesmo tempo, seria muito ruim institucionalmente se o Flamengo fosse forçado a disputar um quadrangular de rebaixamento. Porque, por mais que o campeonato estadual não seja a prioridade, a gente está falando de uma competição que, tirando os outros 3 grandes clubes do Rio, só são disputados por times muito pequenos. E praticamente nenhum desses times disputa sequer qualquer competição nacional. Esses times vão acabar o campeonato estadual e, fora a Copa Rio, que vai ser disputada no segundo semestre, não tem mais calendário. São times que dependem única e exclusivamente do resultado deles, do desempenho deles no campeonato estadual, para almejar talvez uma classificação à Série D pro segundo semestre, mas, via de regra, são times pequenos que não tem mais calendário. Então, institucionalmente falando, não tem cabimento o Flamengo ser eliminado na primeira fase do estadual e, mais importante do que isso, ser obrigado a disputar um quadrangular contra o rebaixamento no Campeonato Carioca. Mas também é importante ter em mente que o Flamengo terá um calendário muito cheio nessa temporada. Além do Campeonato Carioca, o Flamengo disputa Supercopa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Então, e Recopa ainda. O Flamengo ainda disputa a Recopa Sul-Americana. Então, além do Campeonato Carioca, o Flamengo disputa mais 5 competições nessa temporada. Vão ser muitos jogos. Então, a diretoria está num momento complicado em que, sim, institucionalmente, o Flamengo precisa não passar por esse vexame de brigar contra o rebaixamento no Campeonato Carioca, mas, ao mesmo tempo, equilibrar a minutagem desses jogadores do elenco profissional para que eles não estejam prejudicados fisicamente na hora de decidir as competições que realmente importam para o clube na temporada. E o campeonato estadual não é uma dessas competições. Então, é um caso que precisa ser analisado com muita calma, com muita parcimônia e, principalmente, ouvindo muito o departamento médico do clube. A gente lembra, por exemplo, em 2024, quando o Flamengo veio de um ano muito ruim, onde não ganhou nenhuma competição importante, e a diretoria traçou como principal meta a conquista do campeonato estadual, porque precisava dar uma resposta ao torcedor, e o técnico Tite, naquela altura, foi obrigado a ir com força máxima no campeonato, e esgarçou o elenco, e chegou no meio do ano, muitos jogadores já estavam numa condição física péssima para disputar a segunda metade da temporada. E aí vale a pena a gente lembrar que 2024 foi ano de eleição no Flamengo. Então, o então presidente Landim precisava de uma taça para poder impulsionar o Dunche, que era o seu candidato para a sucessão. E isso acabou cobrando um preço muito caro. Se não fosse a troca de treinador na reta final da temporada, quando assume o Felipe Luiz no lugar do Tite e consegue a conquista da Copa do Brasil, o Flamengo teria mais um ano em branco. E justamente no ano em que o Botafogo, que é um dos principais rivais, conseguiu conquistar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Então, há pouco tempo atrás, o Flamengo sofreu com os efeitos de forçar muito seu elenco principal no Campeonato Carioca
e sofrer as consequências nas competições mais importantes ao longo do ano. Então, esse é um fator que precisa ser ponderado pelo BAP, em conjunto ao José Boto e o Felipe Luiz, na hora de decidir como e quais jogadores serão utilizados nessas próximas rodadas de Campeonato Carioca. Bem, é isso que a gente tem pelo momento. Vamos esperar aí os próximos dias, os próximos jogos, para ver qual vai ser a decisão e como o Flamengo vai lidar com o Campeonato Carioca daqui para frente. Mas a minha opinião é essa. O Flamengo precisa sim dar uma certa atenção para não correr o risco de brigar contra o rebaixamento, já que isso passaria uma mensagem muito ruim institucionalmente para o clube, mas ao mesmo tempo o Flamengo não pode se dar ao luxo de forçar demais os seus jogadores no Campeonato Carioca e acabar prejudicando o resto da temporada. E, de novo, vale a pena a gente lembrar que o Campeonato Brasileiro começa já no dia 28 de janeiro. Então não é nem aquela situação de que vai dar uma forçada no Campeonato Carioca e os jogadores vão ter algumas semanas para se recuperar a tempo de estarem bem para o Brasileiro. Se forçar muito agora, o Flamengo já começa o Campeonato Brasileiro comprometido fisicamente e isso pode afetar os seus resultados. E aí, eu quero ouvir você. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Diz aí pra mim se o Flamengo deveria colocar força máxima, se o Flamengo deve continuar apostando nos garotos ou se a melhor solução é um meio termo. Mantém o time de garotos e reforça com alguns jogadores do elenco profissional que eventualmente possam contribuir por alguns minutos com esses meninos nas próximas rodadas. Aproveita e já deixa aqui o seu like de novo, envia o link para os seus amigos aí para ajudar a compartilhar o canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!